Da segunda IEC, que prazer, né, estar aqui com vocês, dando essa palavra. Na verdade ia ser presencial, mas por conta dos decretos aí, tivemos que fazer por vídeo. Mas é um prazer imenso, viu? Irmã Socorro, muito obrigado pelo convite. Não sou pregadora, mas compartilho com vocês sempre as minhas experiências, as minhas dores e alegrias também. E quero agradecer as irmãs que têm orado por mim, porque atravessei aí desses 2 anos um CA de mama e até aqui o Senhor tem me ajudado. E eu tenho certeza que foi por causa das orações de todos os meus irmãos e irmãs. E eu quero louvar a Deus. E o tema, né, que foi proposto foi Mulheres Vencedoras em Tempos de Crise. Você é vencedora, minha irmã? Eu sei que a situação não está fácil, a situação está difícil, muitas vezes a gente enfrenta tantas coisas, né? E ultimamente eu tenho refletido, né? Dia 8 é o Dia Internacional da Mulher, mas a fala aqui não cabe só para um dia, cabe para todos os dias do ano. Que a gente possa orar por mulheres, pelas mulheres, não só do nosso meio evangélico, mas também por aí por fora, por aí afora, né? Não tá sendo fácil. Juazeiro, nossa região, tá tendo muito feminicídio, muita violência nos lares e muitas mulheres que às vezes eu fico dizendo, Deus, como Deus nos fez tão belas, né? Mulheres tão valorosas, mulheres tão plenas, né? Eu sei que a gente tem os nossos momentos às vezes difíceis, principalmente quando estamos naquele período de TPM, né? Eu agora já estou na menopausa, né? Com meus 50, mas sempre a gente tem os nossos altos e baixos, mas Deus nos fez seres plenos, né? Mulheres lindas, maravilhosas, e que a gente precisa cada dia estar se cuidando, né? Nem só a parte externa, mas também a interna, né? Que a gente possa trabalhar nossa cabeça para enfrentarmos as dificuldades. Que todos os dias, né? Todos os dias aparece uma coisa nova para a gente, mas que a gente possa ter firmeza, né? Que a gente possa ter certeza que a gente está diante de um Deus Todo-Poderoso, aquele que nos formou, que nos fez com tanto carinho, não é? Então, nesse momento, eu quero ler aqui uma passagem em Mateus 1, que vai falar um pouquinho da genealogia de Jesus, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar, a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab. Aminadab, Naasson, Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias, que foi Betseba. Então, na verdade, eu quero conversar com vocês aqui sobre um livro, né, que foi até proposto pela nossa irmã, o livro de Ruth, mas ela disse, irmã, fique bem à vontade para falar outros textos que você quiser. Mas eu amo o livro de Ruth. O livro de Ruth é um livro muito complexo e ao mesmo tempo gostoso de ler, né? E aí, quando a irmã falou, eu lembrei, não sei se as irmãs lembram desse livro que a missionária Joyce Cleito, a esposa do pastor Cleito, ela levou para as nossas igrejas e a gente comprou. E eu guardo meu livro com muito carinho, amo esse livro. Eu estou fazendo até a propaganda aqui da missionária. Mas quem tiver esse livro, leia, porque é muito gostoso de ler, muito bom. Então, e aí eu pensei logo, eu digo, vamos basear, como eu não sou pregadora, eu vou me basear também no livro aqui da nossa missionária Joyce.
E hoje eu vou falar um pouquinho de a Moabita que mudou a história do povo de Israel, né? Então, aqui onde nós acabamos de ler, a gente vai ver 5 mulheres, né? A gente leu aqui Tamar, Raabe, Ruth, a mulher de Urias, a Betseba, né? Que se envolveu com Davi, todo mundo sabe da história. Foi a mãe de Salomão. E claro que Maria. Então são 5 mulheres que faz parte da genealogia de Jesus. E isso aqui é um posto muito alto, né? Assim, ser mulheres que estão aqui na genealogia, elas são frisadas no Evangelho de Mateus. Então, gente, isso aqui é uma coisa muito, né? Muito boa, né, para essas mulheres. Então, dentre elas, Ruth é a que mais tem um destaque, né, neste post. Então, assim, não apenas por ser a única que possui um livro na Bíblia, como também por ter sido a peça-chave da história do povo de Israel. Maria, a mãe de Salvador, é importante, bastante importante, mas quem vem de lá do início da história, que dá essa chave toda, né? Essa peça-chave toda vem de Ruth. Ruth, uma moabita, né? Como todo mundo já conhece a história. Então, Elimeleque, como diz aqui, Joyce diz aqui no livro. Primeiro ela faz algumas perguntas. Como nos relacionarmos com Deus? Como entender os caminhos de Deus? Quais são os fatores que promovem relacionamentos interpessoais felizes e duradouros? Como se enfrentar problemas de miséria e fome? É possível conhecer, fazer a vontade de Deus no mundo pecaminoso? Mundo cruel? No mundo onde as pessoas adoram deuses? Onde as pessoas não têm escrúpulo nenhum? É possível viver com integridade pessoal neste mundo? É possível. As minhas respostas a isso é possível quando se tem Cristo. Então, ela quando começa, então, o livro de Ruth, e entre essas questões e outras, né, pessoais, e é um livro de realismo espontâneo, né, que fala da parte contemporânea, né, e ao mesmo tempo é um livro pequeno, mas se torna grande, antigo e moderno. E longe de ser apenas um romance entre Boaz e Ruth, não é só isso, né? Trata em certos aspectos de um livro complexo, que trata de personalidades complexas e reais. Quando ela fala aqui em complexas e reais, eu me lembro que Noemi era Mara, né? E ela entra naquela depressão, naquela tristeza, naquela amargura de alma. Ela diz que é uma mulher amarga, né? Tem as amarguras. Mas Deus escolheu aquelas 2 mulheres para vencer, para dar esse exemplo na sociedade. Uma sociedade que estava um caos. Então, Deus, através delas, demonstra a fidelidade dele a seu povo. É uma pena que as pessoas não reconheçam isso, né? Então, a gente vai perceber ao longo da história, né? No início do livro diz, na época do juízo houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Ora, Elimeleque saiu com a esposa e seus 2 filhos, Malom e Quilom, né? Ou Quilom, alguns dizem, né? Então, eles saíram de uma terra que significava casa de pão, Belém. Que ironia, minhas irmãs. Que ironia. Na casa de pão não há pão. E é preciso ir embora para sobreviver. Então, eles vão para um outro local, né, que é Moabe, perto das montanhas, né, como diz na palavra. Então,
E era uma terra onde existiam, eles serviam a deuses, né? Já o povo de Belém, o povo de Israel, Jerusalém, eles adoravam o Deus Todo-Poderoso. Então, eles foram viver nessa terra porque lá em Moabe, mesmo não sendo uma terra tão próspera quanto Belém, né? Mas tinha a parte agrícola, né? Boa. E eu sei que naquele tempo ali já se via que uma terra estava passando por fome e a outra estava bem melhor a situação. A gente dá até para fazer voltar lá ao período de José do Egito, né? Onde o pai dele, o Jacó, e seus irmãos passam necessidades, né? Por conta de tempos difíceis, 7 anos de seca. E aí só José, né? Através como governador do Egito, tinha alimentos. Então todo o povo migrava para lá, pro Egito. E aí a gente vai perceber que havia essa migração sempre, né? Então aqui também, por conta da situação difícil, havia essa migração. Mas que foi apenas temporário, né? Como o texto mesmo diz. Então a família foi viver por algum tempo, né? Numa terra estranha, de estrangeiros, né? E aí, e Moabe era do povo de Ló, né? E eram inimigos antigos de Israel, e eles eram descendentes de Ló, naquele cesto lá das filhas, um povo que era idólatra, né? Adorava deuses. Então, assim, não era um povo que era muito, que o Senhor, que não adorava a Deus, adorava aos deuses. Então, a gente vai perceber aí que eles se casam, os filhos de Noemi se casam com Orfa e Ruth, 2 moabitas. Quando eles morrem, os 3 morrem, morreu o pai, morreu os 2 filhos, aquela mulher Noemi ficou amargurada, virou para as suas noras e disse: vão, minhas filhas, vão para as famílias de vocês, lá vocês se casem, estejam livres. Orfa e Ruth representam 2 caminhos na carreira cristã. Orfa escolheu voltar para o seu povo e para os seus deuses. Ruth, porém, escolheu acompanhar sua sogra, que aqui representa o povo de Deus. Ruth foi atraída, minhas irmãs, a Cristo pelas palavras e pelo cuidado de Noemi. Minha querida irmã, para onde você tem atraído as pessoas ao seu redor? Será se você tem atraído para a palavra de Deus? Ou você tem feito com que elas se afastem? Tudo isso é coisa para nós pensarmos, minhas irmãs. A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói. Então, que a gente possa fazer diferença, atrair as pessoas, começar da nossa família, da nossa casa. Não é fácil. Eu estou falando aqui, eu tenho 3 filhos. E eu, todos os dias, ali, na batalha. Mas, minhas irmãs, precisamos nos levantar como atalaias, como pessoas que estão ali, tampando as brechas dos nossos lares, para que as pessoas sejam atraídas para o Senhor. O que Ruth fez para que a história dela virasse um livro da Bíblia, em uma época em que as mulheres não estavam em evidência? O que foi que ela fez? Ela não olhou mais para trás. Ela disse: eu quero ir para frente. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Aonde tu pousares, minha sogra, pousarei eu. Que coisa linda! A outra não, a outra resolveu voltar para os seus deuses. Ruth foi leal à visão, minhas irmãs, que recebera de Noemi.
e pela sua atitude a história do povo de Israel foi mudada. Tá vendo quando a gente muda a nossa visão? Quando a gente olha, mesmo sabendo que indo para Belém, junto com sua sogra, que a Noemi deixou bem claro, olhe lá, estão passando fome, estão passando, é uma situação difícil. Ela disse, aonde você for eu vou, aonde tu pousares, pousarei eu. Minhas irmãs, a gente precisa ter essa fé. Uma mulher que estava, talvez ela não tivesse nem dimensão do que ela estava fazendo, ela não tivesse nem entendimento, nem consciência, mas ela resolveu fazer diferente. Ela resolveu mudar a história dela e do povo. No final da história, Ruth se casa segundo as tradições da época, né? A gente vai ver bem no livro. Boaz resgata tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilom e a Malom, e tomou Ruth como esposa para gerar a descendência de Elimeleque. Então, foi Ruth a responsável de fazer com que aquela descendência permanecesse, né? Foi ela que fez com que aquela história não se acabasse, fosse para frente, e ainda fez parte da genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ruth foi mãe de Obed e avô de Davi, como nós lemos aqui em Mateus. A atitude de Ruth deixar Moabe possibilitou sua participação na descendência de Jesus Cristo, mesmo que ela não tivesse essa consciência, né, de que iria ser ela, né, a peça-chave. Ruth foi fiel à visão que recebera e, como consequência, Deus a usou para mudar a história de um povo por meio da sua fidelidade. Cristo foi gerado. O livro de Ruth, minhas irmãs, é a transição do caos para a nova era. Esse é o objetivo de nós, cristãos. Hoje, retirar as pessoas do caos e da distância de Deus e levá-las para a vontade de Deus. Se Deus usou uma estrangeira para mudar a sua história, a história de uma nação, com apenas uma decisão, que foi a decisão de Ruth de ir com sua sogra, então Ele também pode usar a mim e a você. Sabia, minhas irmãs? Vamos pegar esta visão. Seja fiel, decida viver por Cristo, servi-lo e estar com aqueles que o servem. Assim, nós, eu, vocês, aí, minhas irmãs, teremos o poder de mudar a história, essa nossa história, esse mundo de caos, esse mundo de tanta agressão, de tanta coisa ruim. Vamos fazer a diferença, vamos ser mulheres que realmente, mesmo com nossas dificuldades, mesmo com nossos momentos muitas vezes que nos deixa, que nos achamos fracas, mas é aí que o Senhor nos faz forte, não é? Eu passei por isso, há 2 anos estou aí, né, nesse tratamento do CA, mas aprove ao Senhor eu estar aqui, porque eu só estou aqui porque o Senhor olhou para mim. E eu, todos os dias eu digo, Senhor, obrigado pela visão que o Senhor tem me dado. Porque eu sou uma mulher vencedora. Porque o Senhor tem, e só sou vencedora porque o Senhor olhou para mim com teu olhar de misericórdia. Mesmo em tempos difíceis, em tempos de crises. Mas eu sou uma vencedora por meio daquele que me amou muito, morrendo naquela cruz para me salvar e para salvar você, minha querida irmã.
Deus abençoe todas nós, mulheres. E feliz Dia da Mulher.